Vamos pro segundo? O segundo já é mais a vergonha alheia. Tô até triste. Fiquei triste agora. Ah, IMDB, porra. Esquece essa porra. Deixa eu botar aqui. Ai, olha eu aí, gente. Tá vendo? 6 ou 7 anos atrás eu era assim. Que vergonha! Oh! Vai começar a galera a dar riso aí, é mesmo? É isso aí? Aí eu era um jovem pimpão, ainda na graduação. Meu antigo quarto com os quadros ali. Ai, ai. Triste. É, eu gravava nesse quarto, ali falando aqui. É, muito provavelmente nesse momento eu seria o fã médio da 24. Os meus DVDs lá em cima. É isso aí. Hoje meus DVDs já foram tudo embora, vendi tudo. Não me julguem. Não julguem o que eu vou dizer nesse vídeo. Tá bom? A ideia desse vídeo é justamente para que alguns de vocês que sempre vão lá na minha DM, vão nas caixinhas de pergunta e perguntam como começar a estudar cinema, que tem vergonha das coisas que escrevem, por isso não escrevem. Gente, escreve. Escreve. Você vai sentir vergonha sobre você no futuro, mas escreve. Escreve. Porque senão você não vai desenvolver seu pensamento crítico, não vai desenvolver seu pensamento reflexivo. Você precisa levar umas porradas no meio do caminho. Precisa. E continuar levando, mesmo depois. Eu continuo levando até hoje. Precisa. Beleza? Isso aqui demonstra bastante. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ai. Esse aqui é o Pedro. Um dos meus melhores amigos. Ele me ajudava bastante nesse momento. Inclusive o Pedro... o Pedro fez parte do Cineplot lá no início, mas foi afastado por motivos de justa causa. Né, Pedro? Tenho certeza que você vai assistir esse momento e você vai ficar bastante triste. Brincadeira. Mas o Pedro me ajudou bastante nesse momento. Ele fez alguns desses vídeos. Na verdade, ele fez só esse vídeo. E a gente vai repetir, Pedro. Vamos repetir um vídeo desse agora em outro momento para que eu não passe mais essa vergonha. Não passe mais essa vergonha. Vamos ver. Fala, galera do Cineplot. Voltamos para mais um vídeo. Depois dos vídeos da História do Cinema, vamos fazer a primeira tag aqui no canal. Primeiro... Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Porque o som era de uma câmera bem ridiculazinha que eu tinha, então o som é muito ruim, cheio de sombra, que a luz eu só tinha uma luz em cima, não tinha luz de frente. Então vamos lá. Então vamos seguir. Lugar, você se apresenta. Não tem por que me apresentar. Não, você tem que se apresentar. Meu nome é indefinido, é aquela coisa assim, eu sou eu. Meu nome é Pedro. YouTube, né, nesse momento que as partes meio estranhas botam tudo preto. São 11 perguntas super simples, não tem nada de dificuldade nisso, ele vai ter que se fuder pra responder minhas perguntas e só. É a opinião do Felipe sobre 11 perguntas que eu formulei. Uma bolsa lá atrás que eu não tirei. Okay? A primeira pergunta é simples, pra começar aquela vibe que é leve. Eu não sei quais são as perguntas. Tá? Ele não Pode sabe. vir uma coisa aí que eu não sei o que é. Enfim, Truffaut ou Hitchcock? Aí normalmente ele responde. Hoje em dia essa pergunta eu nem penso. Sim, não tem nem como pensar. Nesse momento esse momento da minha cinefilia, 6, 7 anos atrás, eu tava maratonando Truffaut, aí eu tava gostando. Hoje eu nem gosto mais de Truffaut tanto assim. Aí a galera fica assim, ah, meu Deus do céu, então antes você era melhor, que gostava do Truffaut. Não, eu não gosto tanto mais assim, não. Eu gosto muito dos Incompreendidos e tudo mais, mas eu não sou tão fã mais do Truffaut assim, não. Então hoje seria muito fácil responder Hitchcock. Hitchcock, assim, com muita facilidade. Muita facilidade. É difícil, né? Levando em consideração o maior número de filmes que eu gosto... Eu até respondo Hitchcock, se não me engano. Apesar de gostar muito do Truffaut, nem tanto mais. Segunda pergunta. Liv Uma ou Julieta Macena?
Ah, beleza. Cara, não. Ah, é. Se você pudesse abrir mão, na Eu verdade... acho que eu pensei nesse momento em qual das duas seria. Primeiro que assim, eu e a Bruna, que é minha esposa, a gente tinha um combinado que se a gente tivesse duas filiais, a primeira se chamaria Liv, e a gente teve uma filha que se chama Liv, e a segunda se chamaria Julieta, por causa da Julieta Massina. Que eu sou apaixonado, eu adoro a Julieta Massina, tá, gente? Mas, com certeza, sem dúvidas, hoje eu responderia Liv, sem dúvidas. Eu respondo Liv, eu ainda assim respondo Liv, se eu não me engano, Liv uma, mas... eu não teria mais dúvidas hoje. Liv uma é fantástica. Mas Julieta Massina também é maravilhosa. Nesse momento, o Cineplot ele tinha na logo a Julieta Massina. Então, assim, tinha um pouco dessa questão. Também, você vai escolher uma e os filmes dela continuam existindo. Então, tipo assim, não é só atriz com performance, são todos os filmes que ela fez. Tem que contar tudo. Não, mas calma aí, se eu não escolher outra, os filmes dela morrem. Exato. É também quem fez melhores filmes. Liv uma ou Julieta Massina? Então eu vou escolher Liv uma, porque apesar da Julieta Massina ser o símbolo do Cineplot, Fudeu com o Cineplot! mas eu escolhi a Liv uma primeiro, porque a Liv uma tem um número maior de filmes, principalmente com Bergman. Tô vendo o tempo aqui, porque, porra, não tô E a Julieta Massina, apesar de ter grandes filmes, como Noite de Cabiria, ela tem um número menor de filmes com Fellini. Noite de Cabiria é maravilhoso. Muito mais gata. Muito melhor. Também tem esse ponto. Sim. Kubrick ou Wim Wenders? Kubrick, moleza. Eu acho que eu falo também Kubrick. Jura? Por quê? O Wim Wenders é um grande diretor, inclusive, pra vocês. A gente acabou de fazer uma série de três vídeos sobre a história do cinema alemão. E o Wim Wenders é um diretor muito conhecido pelo novo cinema alemão. Ele foi muito importante para a retomada do cinema alemão. Mas o Kubrick é um diretor que tem uma filmografia que é muito certinha. E além disso você tem filmes como o 2001, como outros que não tem como substituir na história do cinema. Os filmes do Wim Wenders, apesar de ser um grande diretor, eu posso pegar um outro e assistir no lugar dele. Mas 2001, por exemplo, é um filme que se substitui. Se você pudesse rever um desses... Até que, assim, o Kubrick ele tem filmes que são insubstituíveis. O Wim Wenders nem tanto assim. Mas é um discurso vazio, né, gente? Um discurso meio vazio que eu fazia. Esses diretores para mais um filme, que ele pudesse produzir mais um filme, qual dos diretores seria? Ozu, Fellini ou Anselmo Duarte? Gente, vocês podem ir respondendo também, tá, gente? Nos comentários. Ozu, Fellini ou Anselmo Duarte? Hoje eu responderia sem sombra de dúvidas o Ozu. Até porque o Fellini é outro diretor, assim como o Truffaut, que hoje eu não sou tão adepto assim. Gosto, mas não sou tão adepto assim. Hoje seria sem dúvidas o Ozu. E eu acho que eu não escolhi o Ozu. Acho que eu responderia... Eu respondo Fellini. Não, por quê? O Ozu... Eu acho que eu prefiro o Ozu do que o Fellini. De vida? Eu prefiro. Em termos de qual diretor que eu prefiro, eu acho que eu prefiro o Ozu do que o Fellini. Eu não acho, eu tenho certeza. Mas... pra ver um filme novo, eu acho que eu preferiria ver o do Fellini do que o do Não, continuo preferindo o Ozu. Quem tem mais filme, Fellini ou Ozu? Ozu. O Fellini tem um número menor do que o do Ozu em termos de filme. E os filmes do Ozu, por mais que você vai conhecendo o cinema dele, e o cinema dele é bastante fechadinho. O do Fellini eu acho que eu me surpreenderia mais vendo um novo filme dele. Um filme que você tem vergonha. Discurso ruim, muito ruim sobre falar sobre o Ozu ali. O que eu quis dizer ali, na minha limitação desse momento histórico da minha existência, é que o cinema do Ozu, ele é mais... Os filmes são mais parecidos uns com os outros, e por isso eu me surpreenderia mais com o filme dos Fellini. Mas não. Não. A gente já sabe, a gente já discutiu muito sobre isso, sobre o Hong Sang-soo, sobre o Fellini, etc. Sobre o Fellini não, sobre o Ozu, que são diretores justamente que, através dessa encenação onde tudo parece estar sempre no mesmo mundo, seus filmes sempre parecem estar sempre no mesmo mundo, é justamente aquilo que faz com que esses diretores sejam o que são. Certo? Enfim, é justamente isso. É o que falam do Hong Sang-soo também. A grande questão do Hong Sang-soo, o encantamento do Hong Sang-soo, o encantamento do Ozu, é justamente a gente encarar um filme que parece estar sempre no mesmo mundo e ainda assim se encantar de novo.
Então, assim, com certeza um novo filme do Ozu seria maravilhoso. O do Fellini eu acho que eu me surpreenderia mais vendo um novo filme dele. Um filme que você tem vergonha de gostar. Ai, Assuma não. para o mundo. Assuma para o mundo. Pera aí. Você gosta de filme. Calma. Caralho. Não, aqui vai ser forte. Eu acho que eu sei qual filme que eu falei. Jesus amado. Oh, não me julguem. Não, calma. Pearl não. Pearl não tem nem... Ai, Jesus. Por que que eu tô fazendo isso? Vamos parar? Vamos deixar isso pra depois? Ai, caralho. Vamos. Não. É bem que tenha vergonha de gostar. Vai Mas. fugir, vai mandar um Clube da Luta. Não, Todo Mundo em Pânico. Não, esse é Que bom. um filmaço. Esse é Todo bom. Mundo em Pânico, toda vez que eu vejo. O primeiro. Toda vez. O louva a Deus aqui. Essa pergunta é meio bobagem. Se você gosta de um filme é porque você considera ele bom. De certa forma, sim. Eu não sou tão radical nesse ponto, não. Eu sei que tem uma galera que assume esse discurso, mas não sou tão adepto a essa questão, não. Porque isso cai muito naquela perspectiva que a gente sempre discute, né? O gosto, ele não é alguma coisa colocada na natureza, saca? Então, quando a gente começa a falar, a gente começa a assumir esse discurso onde se eu gosto é bom, a gente acaba relativizando o que significa o processo de formação do gosto. Saca qual é a questão? Por que é problemático dizer sempre? Não tô falando que a frase ela não pode ser aderida em alguns contextos. Mas é sempre contexto. Mas você entende que há uma problemática quando a gente fala que se eu gosto é bom, na medida em que ao falar isso, eu relativizo o processo de formação desse gosto, que está inserido sobre um contexto de produção de gosto, que está inserido sobre um contexto de produção, num sistema produtivo, econômico e social, nos meus encontros com o mundo. Enfim, se eu gosto é bom, é complexo. Não é tão assim. Depende do contexto que você vai usar essa frase. Então, eu acredito muito que quando você usa essa frase, você acaba relativizando a proposta da formação do gosto. O projeto de formação do gosto que existe na nossa sociedade. Desconsidera o contexto pelo qual estamos inseridos, desconsidera o nosso entorno, desconsidera o sistema produtivo, econômico e social pelo qual fomos jogados. Enfim. Então, não sei, nem sempre é assim. Não acho que é tanta bobagem pensar de outra forma, beleza? Mas em determinados contextos é interessante. É importante quando a gente fala isso, quando a gente joga essa questão de que se eu gosto é bom, que esse discurso seja acompanhado de uma proposta de embasamento do que eu acredito ser bom. Não basta a gente chegar assim, é bom, então por isso é bom. É bom porque... E aí você embasa de acordo com seus conhecimentos acerca de determinados temas e formas o porquê que aquilo é bom. Senão fica relativização pela relativização e aí temos um problema, né? Mas não é esse. Todo Mundo em Pânico é maravilhoso. Eu continuo achando muito bom. Tá? Continuo achando muito bom Todo Mundo em Pânico até hoje. Todo Mundo em Pânico 1 e 2, tá? Eu acho muito bons, ambos. Mas eu acho que eu vou falar outro. E aí eu tenho vergonha. Toda vez que eu vejo, eu me mijo de rir. É muito engraçado. Eu não gosto do segundo filme que eu vou falar. Hoje eu já não gosto. Eu já revi, eu acho ridículo, eu acho muito ruim. Mas tem um motivo pelo qual eu gostei desse filme na época. Mas é uma bosta. E é aquilo que eu disse agora, é relativização do gosto. Naquele contexto específico, eu gostei daquele filme por causa de alguma coisa que está inserida sobre o meu processo de padronização do gosto naquele momento. Saca? É por isso que a gente precisa sempre contextualizar o gosto antes de falar uma frase como essa, saca?
Não tem como dizer que não é ruim. É bom. Não, é ruim. Você não consegue perceber a arte. Já tem ali uma montagem, maravilhosa. A trilha sonora, puta que pariu. E eu também tenho um filme, esse eu não gosto, mas eu tenho uma afeição a ele que é muito estranha. Que na verdade foi um dos primeiros filmes que eu conheci não, que eu fui ver e me apaixonar pela Penélope Cruz. Eu tinha um crush na Penélope Cruz, lá aos meus 21, 22, 23 anos. Ai, que vergonha, eu vou falar o filme agora. Que eu conheci não, que eu fui ver e me apaixonar pela Penélope Cruz. Que foi o Bandidas. O filme é uma merda. O filme é horroroso. Mas não vai falar mais nada, cara. Bandidas. Quem você preferiria dirigir? Adam Sandler? Não, chat, por favor. Respeito. Vocês vão manter o meu respeito por mim, né? Por favor. Ai, cara, chorei agora. Não, eu tinha um crush na Penélope Cruz. Nesse filme tem a Penélope Cruz e a Salma Hayek. Então, assim... Foi um filme que lá nos meus 21, 22 anos me encantou, assim. É muito ruim o filme, é muito ruim. Mas depois desse filme eu fui atrás de uma porrada de filme da Penélope Cruz. E foi um filme importante, de certa forma, nesse sentido. Porque quando eu fui conhecer o Almodóvar, por exemplo. Eu fui ver alguns filmes do Almodóvar com a Penélope Cruz. Então, de certa forma, Bandidas me levou ao Almodóvar. Inclusive, eu aluguei na locadora um filme da Penélope Cruz, Sabor de Alguma Coisa, que é um filme brasileiro que ela atua junto com o Murilo Benício e o Lázaro Ramos, se eu não me engano, também, na época. Desculpa, chat. Vamos lá. Não vai falar mais nada, cara. Bandido. Quem você preferiria dirigir? Adam Sandler ou Madonna? Adam Sandler. Caraca, polêmico. Caralho, sério? Polêmico. Com certeza. Caralho, sério? Sim. Madonna não fez um filme bom. Contexto. Pedro é apaixonado, é fãzaço da Madonna. Agora, Evita. Agora, o Adam Sandler... Depende. Só ter feito filme bosta, ele já foi dirigido. Aí, tá vendo? Esse é o momento do jovem cinéfilo, que não consegue... Que é isso, gente? A cinefilia, quando você entra na cinefilia, você vai passando por vários estágios, né? Então, assim, você tem lá... Só assiste filme porcaria... que a indústria da cultura joga em cima de você. Aí depois você vai nos starter packs. Aí depois dos starter packs você começa a ter uma rejeição a Hollywood. Aí você vai ver os filmes estrangeiros. Enfim. E nesse momento em que você tem uma rejeição a Hollywood e vai para os filmes estrangeiros, você começa a rejeitar o que é popular. Saca? Você começa a rejeitar o que é popular. E aí quando você começa a rejeitar o que é popular, você começa a carregar consigo alguns preconceitos, inclusive, saca? Por exemplo, e eu vou repetir algumas outras coisas depois, eu acho, se eu não me engano. Por exemplo, essa questão de que o Adam Sandler só fez filme bosta. Não, o Adam Sandler tem muita coisa interessante na filmografia dele. A questão é que, nesse momento específico da minha cinefilia, eu não conseguia reconhecer o que é popular como algo bom. Saca? Eu tava nesse momento assistindo Truffaut, eu tava assistindo Fellini, eu tava, Fellini e Truffaut, essa aqui é a galera, sabe? Pelo Paul Thomas Anderson. Madonna já foi dirigida pelo David Fincher em Vogue. Deixa eu falar. Isso aí é um clipe. Eu estou falando de cinema. Isso aqui é um canal de cinema. Tá? Peraí, a parte de literatura... Não, a parte de literatura é uma parte que a gente está conduzindo agora. Isso. O Cineplot teve um momento que ele falou um pouquinho sobre literatura. Isso foi montado, foi super ensaiado. Cineplot.com.br. Mas o Adam Sandler, apesar de ser uma bosta, não consigo ver filme dele, mas ele fez Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson. Eu falei do Embriagado de Amor aí, tá vendo? Clique não. Clique sim! Aí. Todo mundo que dê clique chora. Eu não gosto, Porque não gostei. todo mundo chora. Você vai me amar amanhã? Cara, sempre, caralho. E na chuva, ele gordo, obeso na chuva, eu me identifico. Sou eu chorando daquela cena. Cara,
Clique é Todos foda. nós choramos. Tem uma por ele. pessoa muito empolgada com Clique, que é um filme horrível, bosta. Sim, bandidos. O Cineplot não compactua com esse tipo de atitude. Sétima pergunta. Você tem que responder entre qual filme você prefere? Esqueceram de Mim ou Dennis o Pimentinho? Não, isso aí, pô. Aí eu... Felipe Leão de novo sendo preconceituoso com o que é popular, olha só. Qual filme você prefere? Esqueceram de Mim ou Dennis o Pimentinho? Não, isso aí, pô. Não. Responda. Isso aqui, essa porra é Cineplot, caralho. Caraca, eu já tô É assim que acontece aí. começa. Não, beleza. Mudou muito aí. Isso aqui é Brasil, porra. Esqueceram de mim. Tá vendo? Então, assim, é isso que eu falei pra vocês. Essa parte da cinefilia, que é até importante, não o preconceito, tá, gente? Isso aí vocês precisam superar. Mas é importante que a gente passe por esse momento onde a gente abandona, de certa forma, Hollywood por um tempo pra ir conhecer o que tá fora, saca? Mas é importante superar essa fase também. É importante voltar. Tá bom? Mas essa minha reação de tipo, pô, isso aqui é Cineplot, como se Cineplot só falasse de coisa... Só a verdadeira arte, sabe? É bem coisa jovem cinéfilo da 24 mesmo. Eu gosto assim, Susi. Por quê? Justifique. Porque, sim. O melhor ano do Oscar pra você? Ou o momento que você acha que o Oscar acertou de uma forma, tipo assim, que até te surpreendeu? Tipo assim, caralho, eles fizeram algo certo. Cara, eu não sou, como ele, eu não sou ficcionado por todos os anos do Oscar. Mas aleatório, Descobrir qual é o vencedor e tal. Mas, pensando aqui já por alto, Lawrence da Arábia ganhou o melhor filme, ganhou O Sol é para Todos. É ótimo, mas não sei se seria o Ainda maior. bem que ganhou. favorito? Mas nesse mesmo ano, o Oscar errou e entregou o prêmio de melhor ator pro Gregory Peck e não entregou pro Peter O'Toole. Vamos agora no link para a próxima pergunta. O pior ano do Injustiça. Oscar, a maior injustiça que o Oscar já cometeu. Peter O'Toole não ganhar o Oscar. Não é a maior. Eu acho O que Peter O'Toole é um pensando por dos alto, grandes eu atores de Hollywood. Eles concorreu 8 vezes ao Oscar e nunca ganhou. Não acho que seja a maior injustiça, apesar de ser uma grande injustiça. Mas a gente pode citar Hitchcock não ter ganho. Enfim, Hitchcock, né, gente? O maior diretor da história do cinema, nunca ter ganho um Oscar atuando em Hollywood, né? Porque eu até falo, acho que isso no vídeo, que eu não ia considerar... tipo, um filme estrangeiro nunca ter ganho, o Kurosawa nunca ter ganho um filme de melhor filme, saca? Apesar de ter ganho filme estrangeiro. Porque, enfim, dentro da lógica de Hollywood isso não faz muito sentido. Mas pensar que Hitchcock atuava dentro de Hollywood e nunca ganhou é um absurdo, né? Na época não tinha o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que seria a maior injustiça também ter essas 11 indicações e ter ganho o melhor filme, né? Mas, enfim... Uma série de filmes, né? O 2001, Odisseia no Espaço. Tem uma série de filmes aí que ficaram para trás e o Oscar ele é feito de injustiças, né? Quando a gente fala que o capitalismo vive de crises, quando a gente fala que na verdade o capitalismo é a crise e não que vive de crises, é a mesma coisa o Oscar. O Oscar é a crise. Ele não vive de crises. O Peter O'Toole não ganhar o Oscar é um grande erro. Não, mas assim, eu não vou considerar, eu tô falando isso, mas eu não tô considerando, por exemplo, Gritos e Sussurros concorrendo a melhor filme e não ganhando, porque a gente sabe que o Oscar é uma premiação de cinema americano. Então eu não vou considerar isso. Mas, pensando no cinema americano... Na própria lógica deles... Na lógica deles, eu acho que o Peter O'Toole não ter ganhado. Eu quero botar uma adendo. Hitchcock não ter ganhado. A Glenn Close ter perdido para Julie Foster em Ligações Perigosas. Não faz sentido a Glenn Close. Não, tudo bem, Cinema argentino ou iraniano? Porra, Felipe, essa aqui... Tempo. Não tinha o que pensar, não tinha por que pensar. Saca? É iraniano com todas as forças. Eu não lembro o que eu respondi, mas é iraniano com muita força. Eu acho que eu fico... Não, e nem digo que o cinema argentino é ruim, não. O cinema argentino é muito bom, mas porra... Tempo. Eu acho que eu fico com cinema argentino. Não. Los Hermanos? Por quê? O cinema iraniano, ele tem... O cinema iraniano, ele tem grandes filmes que eu gosto muito, tipo, o A Vaca, tem A Separação. A Separação é muito bom também. O discurso é muito vazio, mas sei lá, o cinema argentino é cinema latino, né? França ou Itália? Discurso Itália. vazio demais. Sério? Tão Sim, rápido? Eu achava que não isso ia precisa criar... nem- Isso é fácil. Itália até hoje. Itália. Vai ter Godard, gente, vai ter Truffaut. gente aí...
É, Itália. Por que é a Itália, como se fosse óbvio? Ah, Rossellini, De Sica, Fellini, Zurlini, Pasolini, não tem outro. Francês, vamos lá. Truffaut, Godard. Truffaut, Godard, Tem Ozon. muitos. Ozon, porra. Quem é Ozon perto dos italianos? Aí eu Não, concordo tem- com o tem Felipe muito- de 6 anos atrás. Quem é Ozon? Quem é Ozon? Falando nisso, o que você achou de Argentina 1985? Eu falei um pouco sobre o filme na minha live em que eu reagi ao Jones Manuel. Assistam lá. Eu não gosto muito do filme, eu acho que é um filme enlatado com um tema bom, um tema interessante. O tema é bom, o tema é importante, mas é enlatadaço. Ruinzinho. O que você acha dos filmes religiosos do Rossellini e do Pasolini? Gosto muito, especialmente os do Pasolini. Eu prefiro o francês. Não, eu discordo profundamente. Japão e Itália fazem os melhores cinemas do mundo. Fizeram. Ozon é ótimo se você é LGBT. Muito camp. Mas eu não sei, eu acho que ele é ruinzinho mesmo. Sabe? Porque assim, a Celine Sciamma, ela é maravilhosa com o tema LGBT, mas ela é maravilhosa de qualquer jeito, sabe? O Ozon é meio ruinzinho. Diretores Tá bom, franceses, da mas Amazônia, eu francês. respondo rápido Itália, porque acho que Itália, inclusive, é o meu segundo cinema favorito no mundo. Qual é a história mais triste? Continuo gostando. A do Simba ou a do Toby? Toby. e a raposa? Qual é a raposa? O símbolo do Toby. Pensa bem. Pensando no filme como um todo, Cão e a Raposa. Acertou. Agora, pensando no momento, é o do Simba. Dorme com essa. Que vergonha que eu passei. Por que eu fiz isso? Ai. Mas assim, importante eu fazer esse react do Felipe do passado pra que vocês que estão aí querendo começar a escrever e tudo mais tenham a consciência de que a gente vai errar. Saca? A gente erra. Esse Felipe que eu tava mostrando pra vocês, que eu falei, discurso vaziaço. Sabe? Que hoje eu falaria pra esse Felipe, porra, cara, embasa melhor essas questões aí, cara. E eu não tô nem falando do jeito, porque ali eu tava começando a falar de frente pra câmera, isso aí tudo bem. E a outra coisa, se vocês querem começar a falar em frente à câmera e tudo mais, faz, cara. No início você vai ficar assim, falando lerdão. Mas depois vai melhorando. Depois você vai se soltando também. Assim como no texto você vai se soltando, você vai soltar aqui também. Saca? Então, vai pra frente, assiste tudo que você assistir, escreve nem que seja um parágrafo lá no Letterboxd. Usa o seu Letterboxd como um diário. O seu Letterboxd como um diário. Vai escrevendo sobre tudo que você assiste, nem que seja um parágrafozinho, sabe?